Gente, eu vou dar para vocês o que eu tinha preparado. Eu ia costurar mais, mas não vou, né? A gente vai ter no dia 30/4, hoje é dia 24, então tem um tempo, Urano conjunção Sol, com Vênus e Mercúrio ainda no signo de Touro, dia 30/4, 16 horas e 53 minutos. Eu estou olhando para o papel ali. É, Aqui Urano é liberdade, né? Mas essa conjugação de Urano e Saturno, essa quadratura é tão importante, tão clara, né? Liberdade, responsabilidade e respeito pelo outro. E eu acho que a gente vive nesses últimos anos, nessa era de peixes, porque peixes é um signo também contraditório, como todos os signos transpessoais. Você vai encontrar contradições em Escorpião, você vai encontrar contradições em Aquário, esse é o grande contraditório, você vai encontrar contradições no ser humano. E e peixes não é diferente, cada peixe nada numa direção diferente. Então, ao mesmo tempo que você tem essa, com base no cristianismo, né? Porque peixes, inclusive, era o símbolo dos cristãos, que você tem essa coisa da compaixão, da doação, você teve também essa fusão com o Oriente e esse mergulho dentro do eu. E essa semana eu perguntei para um terapeuta, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Hildo, uma pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer, a honra de atender há muitos anos. Eu perguntei por que tinha tanta gente depressiva e o Hildo me deu uma resposta, e ele é psicólogo. Ele disse que tem muita gente depressiva por vários motivos diferentes, vários, mas que ele percebe que quando você é muito autocentrado, quando você é muito narcísico, como você tem pouco repertório e como você não aprende através do outro, e como você não percebe que o outro também foi abusado, que o outro também foi aviltado, que o outro também passou por dificuldades iguais às suas, ou talvez diferentes, mas o outro também encontrou dificuldades. Como você não tem essa troca, você vai se enfiando dentro de você cada vez mais e tem um vazio, né? Não tem repertório, não tem troca, não tem a possibilidade de olhar para o outro e dizer: uau, você viveu coisas parecidas com as coisas que eu vivi. Acho que uma das melhores saídas uranianas são esses grupos de apoio, né? Esses grupos como tem Alcoólatras Anônimos e tem vários outros, em que você... Aliás, o filme do Elton John começa com essa cena, ele chegando num grupo de adictos para revelar, para dizer, para falar da dificuldade que ele tinha com as drogas. E é lógico, você conseguir se perceber no outro, perceber que você tem uma identidade tua própria, mas que você pertence a um todo e que todo mundo escorrega, todo mundo comete suas faltas e que é ouvindo a história do outro que você pode sair dessa depressão. Lógico que existem depressões e depressões e depressões. O Hildo foi claro nesse sentido. Mas como eu fico muito... Porque eu atendo há muitos anos, né? São 33 anos sobrevivendo só de cada atendimento que eu faço. Então, eu nunca vi tanta gente deprimida na minha vida jovem, porque normalmente a depressão vem quando a pessoa... Porque ninguém se prepara para os grandes ritos de passagem. Então, ninguém se prepara para a menopausa, ninguém se prepara para aposentadoria. Então você está mais acostumado, eu estava mais acostumada a ver a depressão com aquela história do ninho vazio, pessoas de mais idade, que de repente tem uma mudança radical, os dois filhos foram transferidos para fora do Brasil, esse tipo de coisa. Agora, garotada de 18, 19, 20, 30 anos e o tempo todo se negando a vida, eu nunca tinha visto. Isso aqui é Netuno, né? Agora eu já atrapalhei com Netuno, aí vai ser o Urano
da desorganização, né? Entra uma ideia e substitui a outra, não faz mal. O importante, eu acho, para mim, se as pessoas que me ouvem conseguirem entender que a astrologia é alguma coisa, entre aspas, é um conhecimento, é uma linguagem, é uma. Não sei se cabe usar ciência, é um conhecimento, é uma linguagem que está aqui, né? Que está aqui, que está no desrespeito dos meus vizinhos pelo meu sono, que está no processo netuniano de se voltar para dentro de si mesmo e é o lado negativo de Netuno, né? Porque o lado positivo faz trabalho voluntário, aquela coisa do peixe nadando, cada um para um lado. Você pode experimentar as duas coisas, você pode fazer retiro espiritual, mas você também pode olhar para o outro, verificar e notificar para você que o outro existe, né? E trazer o outro para o teu repertório, trazer a história do outro para o teu repertório. É isso que faz a vida rica. É isso que faz a vida rica. Eu tenho um critério para o meu Instagram que é o seguinte: 4 selfies eu deixo de seguir, porque se a única coisa que você tem para me mostrar é o teu rostinho bonito, bye bye que eu não vou te seguir. Agora, se você faz uns selfies porque é da tua geração e coloca outras coisas da tua história de vida, da história de vida das outras pessoas, traz os teus amigos, traz palavras bonitas, traz filmes que você viu, aí tudo bem. Aí até uns 2, 3 selfies eu fico esperando o quarto. Veio o selfie de novo, eu não bloqueio de maneira alguma, mas eu deixo de seguir. Gente, é o seguinte, dia 3 de maio, lua minguante. E é o mesmo dia em que Mercúrio entra em Gêmeos. Então é um dia muito importante. Eu vou dar meio fora de hora, fora de ordem, mas acho que não, né? Eu falei do dia 27, falei do dia 30 e aqui dia 3 de maio. E aí eu vou ter que encerrar e não passar o que eu tinha preparado. Talvez dê para passar a lua nova, que é importante de vocês anotarem, em touro. Em maio a gente vai ter muita coisa. Tem Júpiter entrando em peixes, que pode ser um avanço na medicina. Tem um eclipse antes do final do mês. A gente vai ter nessa lua nova também, no final do dia, quando Plutão retoma o movimento retrógrado, mas tudo isso eu já falei. Aqui o que eu quero colocar para vocês no dia 3 de maio é lua minguante em Aquário. Aquário fala pelos cotovelos, mas quando a lua minguante acontece, ela está entre Júpiter, que é uma energia de expansão, e Saturno. Então, ela está entre a visão saturniana do controle, do limite, você não pode interromper o outro, e a necessidade de divulgar conhecimento de Júpiter. No dia 3 de maio, antes da formação do minguante, que é às 23 horas e 51 minutos, às 4h51 da tarde, Saturno faz conjunção com a Lua e continua mandando quadratura para Sol e Urano e Plutão trígono, Vênus e Mercúrio. A gente tem que gostar do minguante também, né? Tem gente que só faz gravação para lua cheia. O minguante é esse processo que eu critiquei, inclusive, de você se voltar para dentro de você, mas aí quando você conversa com você mesmo ou com você mesma, uma das coisas que você pode pensar é exatamente nas histórias que você ouviu do João, da Maria, do José, da realidade deles, do quanto isso impactou, do quanto isso mexeu com você, do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo. Sempre, sempre. Eu vou contar uma historinha para vocês, mas vou contar depois, porque senão não vai dar tempo. Acho que não. Será? Essa questão do choque de culturas é muito importante. Eu vou falar isso por causa dessa força de Urano e explicar para vocês mais ou menos o que o Urano deseja em termos de visão de mundo. Lógico que não é só isso, pelo amor de Deus, isso é um exemplo. Eu tenho uma cliente minha que morou em Londres em função de trabalho durante muito tempo. E um dos colegas dela de trabalho era um rapaz indiano que tinha um servo que o vestia.
porque ele era muito rico. Mesmo assim, ele era um executivo de empresa, mas ele vinha de uma classe abastada da Índia e ele tinha um servo que o vestia. E ela ficava, brasileira, ficava assim, estarrecida e o criticava porque ele tinha uma pessoa que calçava os sapatos dele, que calçava as meias dele, que fazia, que o ajudava a se vestir, como a Rainha Elizabeth. É, E aí ela criticava muito ele. E mas ele dizia, é a minha cultura e isso é normal no meu país. E ela continuava criticando. Anos depois, essa moça se casou com um canadense que ela conheceu na Europa. E numa visita ao Brasil, o canadense avisou para ela que ele era muito apaixonado por ela, mas que ele jamais se casaria com alguém que não lavasse os seus próprios banheiros, que não fizesse sua própria comida, que não arrumasse sua própria cama, que não lavasse e passasse sua própria roupa. E aí ela lembrou do indiano. Isso é Urano. Isso é a inserção da cultura do outro, da visão do outro, da... É um soco no estômago, né? Um bom soco no estômago. E essa minha cliente tem um nódulo lunar norte em Aquário. E ela vive esse nódulo lunar norte da melhor maneira possível. Já morou em muitos lugares diferentes, tem uma cabeça muito aberta. E ela casou com ele. E limpa os banheiros dela, porque ela hoje mora nos Estados Unidos. E graças a Deus, quem limpa o banheiro, quem faz a cama, quem lava, passa e cozinha, são os dois. Tá bom? Super obrigada.